Olha aí, né, pessoal, que coisa trágica. Parece que a crise, o buraco em que a Argentina se encontra, realmente não tem fundo, né? Porque não basta apenas ter um governo desastroso ali à frente do comando do país, da economia principalmente. Tem também questões ambientais, uma seca muito severa lá, e o resultado disso é que a Argentina perdeu metade de sua receita aí com as exportações agrícolas por conta principalmente dessa seca histórica, mas também por conta do desastre, do buraco econômico em que o país se encontra e que prejudica a economia como um todo. Nenhum setor escapa, nenhum setor permanece incólume diante de um cenário tão desastroso, né? Estamos a pouquíssimos dias das eleições que têm a capacidade, o potencial de mudar a história da Argentina para o bem ou para o mal, essa é a verdade. O cenário está muito disputado. Felizmente, temos visto informações de pesquisas e tudo mais mostrando o Javier Milei, que é o candidato de direita, o ultralibertário, ultradireitista aí, que o pessoal da grande mídia fala, né? Temos visto o Javier Milei em primeiro lugar com consistência nas pesquisas eleitorais, mas o risco de uma vitória do senhor Sérgio Massa, que é o superministro da Economia, esqueça Alberto Fernandes, que está aparecendo aqui na foto, ele não manda nada, quem manda no país hoje já é o Sérgio Massa, então existe um risco de fato dele ganhar as eleições lá na Argentina. Inclusive está rolando um vídeo aqui, vi ele ontem, né, mas ontem à noite aproveitei e trouxe para nós vermos aqui hoje. O Sérgio Massa parece meio estranho, vamos dar uma olhada então. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então vamos começar logo com esse vídeo aqui. Vou deixar ele sem o áudio, tá? Sem o som. Não tem nada de interessante para ouvir, mas vale a pena a gente olhar aqui para o Sérgio Massa, o comportamento dele e tudo mais. Está um pouco estranho, eu diria, né? Mas vamos olhar aqui então como ele está se comportando nessa filmagem. Olha só, então veja esses olhos, essas pupilas bem arregaladas aqui. O cara parece que está meio desconectado da realidade, de boca aberta, assim, o cabelo meio bagunçado e tudo mais. O olho arregaladão, ele parece estar meio loucão, né? Eu não sou especialista em pessoas sob efeito de entorpecentes, mas se me perguntasse, eu diria que esse cara tá muito chapado. Ele tá loucaço aqui, né? O pessoal coloca aparentemente drogado, né? Que, não sei se aparentemente, não, para mim ele tá realmente sob efeito de alguma coisinha, de algum pozinho mágico, né? Não seria nenhuma grande novidade. Esse mundo político a gente sabe que é meio como Wall Street, né? Drogas não são uma exceção, elas são meio que uma regra, né? São necessárias nesse meio aqui e tudo mais. Como brasileiros conhecemos bem essa história, temos um ex-presidente que é conhecido aí por ser um grande cheirador de pó, um candidato à presidência da República também que é conhecido por gostar de um pozinho. Temos um presidente da República cachaceiro, então não faz assim, não surpreende muito esse tipo de coisa, né? Estranho seria se não tivesse nenhum político ali argentino que fizesse uso desse tipo de artefato mágico aí. Agora, voltando aos números econômicos da Argentina, trouxe esse ponto do Sérgio Massa porque, vamos lá, o cara é um despreparado no final das contas em todos os aspectos, talvez até nesse ponto específico também que não estava, claro, anteriormente. O grande problema dele, de fato, nem é isso. O problema é que o cara não sabe conduzir a economia do país. Ele não vai resolver o problema da Argentina porque ele já está comandando a economia da Argentina neste momento e ele é incapaz de resolver o problema. A coisa só piora, os dados são cada vez mais decepcionantes. Tenho falado disso com consistência aqui no canal. Sérgio Massa, então, não tem a resposta para a solução do problema argentino da economia. Os dados nos mostram aqui que a Argentina perdeu no segmento aqui das exportações agrícolas. A Argentina perdeu de janeiro a outubro deste ano, ou seja, os 10 primeiros meses deste ano aqui, fechou aqui o faturamento com 17,5 bilhões de reais. Isso é mais ou menos a metade do faturamento no mesmo período, janeiro a outubro
de 2022. Isso aqui é uma tragédia para a Argentina em muitos aspectos, né? Claro que é menos gente ganhando dinheiro, essa seca está castigando realmente o pessoal lá na Argentina, o produtor agrícola por lá. Isso aqui também, e aí é outro grande ponto, representa uma menor entrada de divisas no país, menor quantidade de dólares entrando na Argentina, na economia argentina, e existem especialistas, inclusive em economia da Argentina, indicando que o Banco Central de lá já está com reservas negativas de dólar, ou seja, ele não tem poucos dólares, ele não tem dólar mais, já está com reservas negativas, está comprometido já com o valor que ele sequer tem, né? Então aqui, de fato, a Argentina é importante do ponto de vista global na produção de alimentos, muita gente vai ser impactada fora da Argentina por conta disso. Agora, realmente, o grande problema é interno, né? Na Argentina é o impacto que isso vai ter tanto lá na economia do país como um todo, quanto para os produtores de forma específica, para o pessoal que depende do agronegócio argentino, para ter o seu sustento. Então aqui a produção é considerada desastrosa, esse é o termo usado aqui, por quê, né? Porque, por exemplo, aqui a soja, né? O rendimento médio da safra de soja foi de 1,8 tonelada por hectare, e esse é o pior resultado desse segmento aqui, desse cultivo, em 15 anos. Olha só a tragédia, né? E o grande ponto é o seguinte, né? Que 15 anos atrás, beleza, o rendimento estava ruim, só que a economia da Argentina não estava tão ruim quanto hoje. Então era mais fácil o produtor segurar as pontas nesse cenário. Tinha uma taxa de juros menor, uma taxa de inflação menor, o cara conseguia ali se manter, fazer um empréstimo para girar o caixa e tudo mais. Hoje, para ele lidar com um cenário semelhante, é muito mais difícil. O risco de quebra de produtores agrícolas na Argentina por conta desse cenário é uma coisa assim terrível, assustadora. É o ponto, né? O que causou isso, em primeiro lugar, foi a seca, foi a grande estiagem ali na região, as regiões de mais cultivo na Argentina. Porém, o que agrava esse cenário, torna ele potencialmente mais danoso para a economia do país, é o fato do desastre, do desarranjo que está a Argentina do ponto de vista econômico. A depreciação do peso, a falta de dólares circulando na economia, a alta taxa de inflação, a alta taxa de juros, enfim, a economia completamente depauperada, né? Então aqui a safra de 2023 fechou em torno de 25 milhões de toneladas. Isso aqui é o pessoal dos Estados Unidos, olha só, que passou esses dados. A outra informação aqui da soja foi a Bolsa Comercial de Rosário, né, que é um dos principais balcões de negócios argentinos, que passou os dados, mas de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção da safra de 2023 na Argentina teve uma queda também de cerca de 50% em relação ao ciclo anterior, né? Então a Argentina perdeu o posto dela de maior produtor de farelo de soja do mundo, né? Era a maior produtora até então aí, desde 1997, que a Argentina ocupava esse posto, e aí os produtores brasileiros assumiram a dianteira desse setor aí, quase 22 milhões de toneladas, o valor estimado dos embarques feitos pelos produtores brasileiros. E aí no mês de outubro de 2023, recente, fechou agora, a Argentina faturou por volta aí de 750 milhões de dólares com exportações agrícolas. Isso é uma queda de 39% em relação ao mesmo período de 2022, outubro de 2022. Ou seja, essa tendência de queda se mantém, porque aqui esse valor de 50% que eu trouxe aqui na reportagem é o acumulado de 10 meses. Poderia significar um cenário em que a coisa começou ruim, mas estava melhorando agora. Não é isso, os números de outubro nos mostram. A coisa está piorando, há um decréscimo constante no faturamento agrícola na Argentina, reflexo do cenário ambiental, né, da questão climática, mas também e principalmente reflexo de um cenário econômico muito, muito ruim. Eventualmente, aí como esse tipo de coisa é previsível, né, a questão meteorológica é pelo menos um pouco previsível, com um cenário econômico melhor, talvez o pessoal conseguisse se preparar mais para esse impacto. Como as coisas estão acontecendo atualmente, realmente não tinha como ninguém se preparar para esse tipo de coisa. Um país tão depauperado não consegue se programar para enfrentar crises, muito pelo contrário. Qualquer coisa se torna uma crise potencial, pode ser que isso aí ajude a dificultar ainda mais
uma retomada econômica na Argentina, né? Infelizmente, parece que as notícias ruins se sobrepõem umas às outras lá na Argentina. É muito triste, não é um cenário que me agrada. Definitivamente gostaria de ver a Argentina dando a volta por cima. Pode ser que isso aconteça se Javier Milei for eleito nos próximos dias. Eu nem lembro quanto que são as eleições, mas é daqui a pouco, já estão perto de acontecer. As pesquisas eleitorais nutrem um pouco de esperança lá na Argentina, colocam Javier Milei algumas até 2, 3, 4 pontos à frente do Sérgio Massa, porém as pesquisas no primeiro turno também mostravam um cenário nesse tipo aí, e o Sérgio Massa se saiu muito bem, com uma grande vantagem, foi com uma grande vantagem em relação a Javier Milei para o segundo turno das eleições na Argentina. Então, a coisa realmente está totalmente em aberto. Não dá para bater o martelo sobre esse ponto. O que não deixa dúvidas é que se Javier Milei não for eleito, a Argentina vai acabar. Vai desaparecer enquanto agente econômico, essa é a verdade. Porque, conforme eu mencionei, Sérgio Massa, esse senhor aqui que aparenta estar sob efeito de algum tipo de narcótico ou algo do tipo, um entorpecente aí, ele não tem capacidade de governar a Argentina, muito menos de salvar a sua economia da total bancarrota, porque ele está lá atualmente agindo na pasta da economia e não consegue fazer nada, não consegue mudar esse cenário. Javier Milei vai conseguir fazer um milagre? Não, não vai fazer milagre, ele não é santo milagreiro, ele vai ter muito trabalho pela frente, mas com ele existe ainda uma esperança. Com Sérgio Massa, nem isso os argentinos terão. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.